Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão a partir de agora conectados comigo, acompanhando a palavra do dia a dia de hoje, 10 de agosto de 2016. Estamos iniciando a terceira parte do estudo Apocalipse, o presente para toda a humanidade. Agradecendo primeiramente ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, para podermos aqui iniciar esta programação. Nós convidamos você, querida e querido telespectador do canal Etelânia de Cássia, do programa Palavra do Dia a Dia, a orar junto comigo. Oremos. Amado Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santíssimo Deus, nesta hora, Senhor, eu venho te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, para junto estudarmos a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor nos conduza nesse estudo, que cada um dos telespectadores que aqui estão, os nossos amigos e aqueles que ainda virão, que o Senhor nos dê condições de sermos aqui os servos, para que possamos então ministrar esta palavra para eles, e que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos discernir o que vem da tua palavra, a tua mensagem, o que o Senhor tem para falar para nós neste momento, através da tua palavra. Dá-nos a perfeita compreensão da tua mensagem, porque aqui nós não somos e nem podemos nada sem ti, ó Pai. Sabemos que contigo está a sabedoria, e o Senhor a dar a quem quer. Por isso nós te pedimos, dai-nos sabedoria, também dai-nos discernimento, e para que possamos compreender a tua palavra, abre a nossa visão espiritual, abre a nossa mente espiritualmente, para podermos compreender. Grava, Senhor, esta palavra, em nós te suplicamos. Ouve estas orações que soam do nosso coração e dos nossos lábios nesta hora, de cada um dos telespectadores, e nos preenche com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, para que possamos iniciar este trabalho para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus Cristo. E é neste nome que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha amiga, amém, meu amigo. Amém, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós iniciamos o estudo da carta do Apocalipse à igreja de Éfeso no dia de ontem, dia 9 de agosto de 2016, e terminamos o programa deixando alguns textos para a reflexão de todos.
Então, nós gostaríamos de convidar você a recapitular esse texto e para que nós possamos juntos fazer uma breve revisão do que já foi dito aqui a respeito do Apocalipse. Na primeira lição, digamos assim, que nós tivemos, nós conhecemos um pouco mais da pessoa de João. João, ele recebeu ordem de escrever suas visões no livro e enviar as 7 igrejas do Apocalipse. E você pode constatar isso no capítulo 1, nos versos 11 e 19. E os capítulos 2 e 3 do Apocalipse registram as cartas que foram enviadas. E nós lemos ontem o capítulo 2 e concluímos as colocações a respeito da primeira igreja, a primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E nós havíamos, falamos para você que havia mais 7 igrejas na Ásia, mais de 7 igrejas na Ásia. Porém, as cartas foram enviadas apenas a 7 igrejas. Mas, por exemplo, nós citamos que ainda existiam naquela região a igreja de Colosso, o que você pode constatar lendo Colossenses capítulo 1, versículo 2. Também existia na Ásia Menor a igreja de Mileto. Você também pode constatar lendo Atos capítulo 20 e 15. Mas Deus, em sua onisciência, escolheu 7, estas 7 que nós iremos estudar junto com você. Eu estou convidando você a estudar junto comigo as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Por suas características, essas características das igrejas, elas estão espiritualmente nos dias de hoje, refletida nas igrejas da época de hoje, do presente, e nos dias de João. Elas também representam 7 períodos pelos quais o povo de Deus passaria, e desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda, a vida de Cristo e a sua segunda vinda, a volta de Cristo. E nós citamos também que o número 7 ocorre várias vezes no Apocalipse. E falamos para você que você ouviria muito falar em 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos, com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. O número 7 na Bíblia, nós também detalhamos para você, que indica plenitude. Com isso, nós entendemos que a mensagem do Apocalipse se dirige a todos os filhos de Deus. Então, nós iniciamos nosso estudo trazendo um esclarecimento a respeito desses fatos, apresentamos a você o que o texto bíblico apresenta no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 ao 7, que é justamente a carta à igreja de Éfeso. E no capítulo 2, versículo 1, você conheceu o que seria a apresentação desta carta. No capítulo 2, versículo 2 e 3, você pode acompanhar o que nós expomos a respeito do elogio que foi feito a
a esta igreja de Éfeso, né? Nós também lemos sobre uma reprovação que foi dada à igreja de Éfeso no capítulo 2 e 4. Nós também acompanhamos que esta igreja ela recebeu um conselho, e este conselho está no capítulo 2, versículo 5, e que recebeu também, ao final, uma promessa. A igreja de Éfeso é a igreja vitoriosa, e ela recebeu uma promessa. Igualmente a Éfeso, nós iremos entrar no estudo de Esmirna, e você poderá acompanhar conosco detalhadamente a apresentação, o elogio, a aprovação, o conselho e a promessa. Será que houve reprovação para a igreja de Esmirna? Nós iremos acompanhar neste estudo a terceira parte do Apocalipse no programa Palavra do Dia a Dia, Apocalipse, o presente para toda a humanidade. Nós iremos acompanhar então a leitura do capítulo 2 e a partir do verso 8 ao 11, onde nós aprenderemos um pouco mais a respeito da segunda igreja, a qual foi destinada às cartas escritas por João. Então, você que está nos acompanhando neste momento, eu peço que você acompanhe a leitura na Bíblia Sagrada. Se você não tem a Bíblia Sagrada aí nas suas mãos, você pode encontrá-la no site radiomulheresdedeus.unidade.net/Bíblia Online. Você pode ir diretamente lá ao site e na coluna do lado esquerdo você vai observar que existem duas Bíblias, a Bíblia escrita, a Bíblia em áudio. Mas neste momento, como você está ouvindo o programa Palavra do Dia, é importante que você acesse a página da Bíblia online, ok? Então, de posse da Bíblia, nós iremos iniciar o nosso estudo acerca do livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, a respeito da segunda igreja, Esmirna. Mas ontem nós destacamos alguns textos para a leitura bíblica e falamos que a igreja cristã foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. E este texto está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Achei importante estar recapitulando, porque o nosso áudio do vídeo anterior não ficou bom. Peço, inclusive, desculpa aos nossos amigos que acompanham o nosso programa. Tivemos algumas complicações devido à internet e precisamos realmente melhorar a qualidade do nosso equipamento. Mas estamos nos esforçando, orando, pedindo a Deus e aqueles que queiram colaborar conosco para que possamos solucionar este problema. Porém, vamos continuar com o nosso estudo. Então, ontem eu deixei para a sua reflexão o capítulo 16 de Mateus, versículo 18, que atesta que a igreja cristã foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Então, nós iremos, neste momento, acompanhar a leitura de Mateus 16, capítulo 18. Versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Acompanhe sua Bíblia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Pois
também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós deixamos também para sua reflexão o 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e Éfeso, capítulo 2, verso 20. Então, iremos agora ao texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Acompanhe a leitura bíblica. E se você ainda não anotou, é importante que você esteja anotando, acompanhar esta leitura. Você precisa estar de posse de uma caneta, de um lápis, de um papel para que possa acompanhar esta leitura bíblica. Nós não temos condições de estar colocando todos os capítulos, versículos na tela do nosso vídeo. Então nós pedimos encarecidamente a você que você possa estar neste momento anotando, para que posteriormente você volte ao estudo, certo de que já aprendeu meditando, refletindo na palavra. Então, como eu havia dito, capítulo 3 do 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Mais um versículo que atesta que o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio fundou a sua igreja. A igreja cristã foi fundada pelo próprio Jesus Cristo. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deixando claro de que a igreja foi fundada pelo próprio Jesus Cristo, nós seguimos o nosso estudo. Sua igreja ela passa por 7 períodos, pelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã. Nós que estudamos ontem, a igreja de Éfeso, que vai do ano de 31 antes de Cristo ao ano da morte de Cristo até 100 antes de Cristo, data aproximada da morte de João, último dos apóstolos a falecer. Foi uma época de pureza doutrinária e grandes avanços evangelísticos. Contudo, a profecia já falava de um abandono do primeiro amor e da necessidade de arrependimento. Nós lemos isto em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, concluindo que a igreja de Éfeso, ela representa o período da igreja cristã, que vai do ano 31 a.C., ano da morte de Cristo, até 100 a.C., data aproximada da morte de João, último dos apóstolos a falecer. Foi uma época em que havia uma pureza doutrinária e os grandes avanços evangelísticos foram vistos no meio daquela comunidade. Contudo, a profecia já falava de um abandono do primeiro amor e da necessidade de arrependimento. Seguindo para a segunda carta, a carta de Esmirna, a nossa leitura bíblica de hoje, para iniciarmos o estudo da segunda carta, a segunda igreja, que é Esmirna. O texto bíblico informa sobre a igreja de Esmirna a partir do capítulo 2 de Apocalipse,
versículo 8 ao 11. Acompanhe a leitura bíblica neste momento. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A segunda carta à igreja de Esmirna. Nós iremos destacar neste momento, preste bastante atenção, à apresentação que foi feita à igreja de Esmirna. O que é que nós podemos neste momento aprender com esta apresentação? Capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém? Glória a Deus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Vamos fazer agora um breve retorno ao versículo 2 do mesmo capítulo, ao versículo 1, do mesmo capítulo, na apresentação da igreja de Éfeso, para que você perceba uma diferença importante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Observe a apresentação da igreja de Éfeso. Quem fala com a igreja de Éfeso é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas de castiçais de ouro. E quem fala na apresentação, a segunda carta à igreja de Esmirna, é o seguinte: diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Obviamente que quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo, é o Cristo. Porém, a igreja de Esmirna vê a Cristo e é apresentada de uma forma diferenciada da de Éfeso. E nada disso é por acaso. Eu peço que você mantenha-se sempre atento aos detalhes de apresentação das cartas. Nós seguiremos, mas sabemos que haverá necessidade de, no futuro, nos próximos estudos, após a conclusão da leitura de todas as cartas, trazer esclarecimento a respeito destes detalhes, os símbolos que aparecem sobre a leitura das cartas, e estamos à sua disposição para trazer maiores esclarecimentos. Você pode enviar um pedido
um convite para a minha página, Etelânia de Cássia, no Facebook, Irmã Etelânia de Cássia no Facebook. E lá no chat você pode também estar fazendo-nos algumas perguntas. Porém, nós seguiremos fazendo o estudo da carta de Esmirna e no próximo vídeo nós traremos aqui, se houver, a resposta para suas dúvidas. Então, seguindo o nosso texto, a igreja de Esmirna recebeu também um elogio. E este elogio está no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9. Acompanhe a leitura. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Observe que a igreja de Esmirna, ela aparece mostrando-lhes as suas obras. O próprio Senhor, ele fala através de João que sabe as obras dessa igreja e que ela passou por tribulação e é uma igreja pobre, mas tu és rico, diz o Senhor. Diante de Deus, esta igreja era considerada uma igreja rica, mas no plano terrestre ela era uma igreja pobre. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Esta colocação faz-nos refletir a respeito do que seria esta sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. De alguma forma, Deus está aqui dizendo que existem pessoas no mundo, e ainda naquela época já existia pessoas que se faziam passar por judeus e não eram, e tomaram a frente de uma sinagoga, e esta sinagoga era a sinagoga de Satanás. Este símbolo, como já dissemos, traremos os devidos esclarecimentos a estas figuras de linguagem para que você compreenda perfeitamente o Apocalipse. Sobre este assunto, nós faremos um livro com a tabela profética e traremos as traduções de todas as figuras de linguagem, símbolos e que aparecem durante a leitura do Apocalipse. Mas agora é importante apenas que você observe que se existirá alguma reprovação para a igreja de Esmirna. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você verá que não há nenhuma reprovação para a igreja de Esmirna, ao contrário da igreja de Éfeso. Apesar de ser uma igreja vitoriosa, a igreja de Éfeso tinha uma reprovação. Ela precisava voltar ao primeiro amor. Mas a igreja de Esmirna, nela não se encontra reprovação alguma. Isso nos leva a refletir por que será que essa igreja não teve nenhuma reprovação. E Deus, ele com a sua onisciência, com o seu poder, faz um esclarecimento para nós a respeito deste assunto. Mas, no momento, nós iremos acompanhar o capítulo 2 e 10 de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, onde você vai conhecer o conselho que foi dada à segunda igreja de Esmirna. Sempre lembrando que a situação dessas igrejas, também a situação das igrejas atuais, precisamos saber que a igreja é um povo. As igrejas da Ásia eram um povo que se reunia em suas casas.
e nós traremos depois um estudo profundo a respeito deste assunto. Mas neste momento leremos o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, e veremos que a igreja de Esmirna, a segunda igreja, ela recebeu um conselho da parte do Senhor e nenhuma reprovação. No capítulo 2, versículo 10 diz: Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Neste capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, veja bem, preste bastante atenção no que a palavra diz. O conselho: nada temas. Esta igreja perseguida, atribulada, que tinha boas obras, pobre, e que esteve atenta para a blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram, mas são da sinagoga de Satanás, porque a palavra revela que esses que se dizem judeus e não eram, naquele período e ainda hoje, eles participam da sinagoga de Satanás. Em determinado momento, você vai ver que o Senhor ainda fala ali onde mora Satanás. A palavra nos traz alguns esclarecimentos acerca deste assunto, que é muito profundo e requer um estudo detalhado acerca destas questões. Porém, nós estamos aqui trazendo o esclarecimento a respeito deste conselho que a igreja de Esmirna, a segunda igreja, das 7 igrejas que deveriam receber as cartas enviadas por João, o apóstolo João, que estava naquele momento aprisionado na ilha de Patmos, como prisioneiro e testemunha de Jesus Cristo. Ele enviou à igreja de Esmirna esta carta, a pedido do nosso Deus, que foi entregue a João pelo anjo que recebeu das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estamos a refletir a respeito deste conselho. E voltando, a igreja de Esmirna, ela recebeu um conselho para não temer das coisas que há de padecer. Certamente, esta igreja seria perseguida. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Observe que o diabo iria, com certeza, irá ainda lançar alguns de vós na prisão. Aqueles que fazem parte da igreja, que tem característica com a característica que está determinada à igreja de Esmirna. Lembrando também que esta igreja, ela também faz parte, representa também um período da história de perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas neste momento, voltamos para falar a respeito deste conselho. E a palavra diz que esta igreja não devia temer as coisas que haviam de padecer, e que o diabo lançaria alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. A situação desta igreja de aprisionamento é para que ela venha a ser tentada, certamente tentada a negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E terei uma tribulação de 10 dias. A respeito deste assunto, dias na Bíblia significa dias. Porém, algumas passagens bíblicas nós
teremos interpretações paralelas ao texto referente a tempos, ano, metade de um tempo e mais um tempo. E neste texto não faremos colocações a respeito destas questões, mas é importante que você saiba que esses detalhes virão adiante, porque o seu estudo aqui conosco será um estudo referente à carta, um estudo detalhado, porém, neste momento estaremos nos colocando apenas a refletir a condição dessas igrejas. As próximas aulas nós traremos mais detalhes a respeito de alguns problemas da igreja e faremos uma recapitulação e estaremos continuando a leitura para irmos para a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Mas enfim, a segunda carta à igreja de Esmirna, Esmirna recebe um conselho de que, e foi avisada de que seria lançada na prisão para que seja tentada. E a palavra diz: e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Neste momento, o Senhor dá-lhe um conselho também. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos, neste momento, ver que esta igreja, igualmente a Éfeso, a primeira igreja, a igreja de Esmirna, a segunda igreja que nós estamos acompanhando, Apocalipse 2, versículo 8 ao 11, ela recebe uma promessa do Senhor. No versículo 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Observe que a promessa que a igreja de Esmirna recebe é diferente da promessa que a igreja de Éfeso recebe. A palavra do Senhor, aqui no capítulo 2, versículo 7, deixa a promessa à igreja de Éfeso. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida. Quem está no meio do paraíso, que está no meio do paraíso. Observe que a igreja de Esmirna, ela recebe uma outra promessa, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Levando em consideração este texto, você também pode ver referência em Apocalipse 20, versículo 14 e Apocalipse 21, versículo 8. O que nós destacamos aqui foi a apresentação, o elogio e que não haveria reprovação para a igreja de Esmirna. Destacamos o conselho que ela recebeu e a promessa que ela recebeu. E fizemos um paralelo com a promessa que recebeu da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu uma promessa diferente. Mas o que é que isso quer dizer? Você precisa prestar bastante atenção nesses conteúdos de apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa que nós traremos aqui. Detalhado a diferença de uma igreja para outra. E se essas igrejas representam pessoas, essas pessoas estarão indo para um lugar diferente? Será que existe vários lugares no céu? Será que existem pessoas que
irão, ao que a palavra diz, ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que irão comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso, né? E outras que o que vencer não receberá o dano da segunda morte, outras que não receberão o dano da segunda morte, que não passarão pela segunda morte. E se há esses dois tipos de igreja, esses dois tipos de pessoas, mas por quê? E se há, como poderemos identificar em nós que tipo de igreja nós somos? E as promessas que Deus tem para a sua igreja? Justamente fazendo o que nós estamos fazendo aqui, lendo, estudando profundamente a palavra do Senhor e com muita paciência avançando nos estudos, sem trazer, sem atropelar o ensinamento, porque à medida que você comparar uma igreja à outra, você verá as diferenças que existem entre elas e nós poderemos, então, depois avançarmos depois das igrejas para um conhecimento mais profundo dos símbolos e da linguagem figurada que a própria palavra do Senhor traz para nós e as revelações a respeito desses 7 espíritos, 7 castiçais, 7 anjos, 7 igrejas, 7, este número de plenitude que acontece durante toda a leitura. Mas o importante nesse momento é nós observarmos que existe diferença de uma igreja para outra e que essas igrejas, além de simbolizar a situação também atual do povo de Deus, ela simboliza épocas específicas da história da humanidade, da igreja cristã, períodos que também a igreja atravessou. Alguns estudiosos acham que uma coisa não tem a ver com a outra. Se pensam desta forma, se estas igrejas representam os períodos da era cristã, elas não podem representar também a época que nós estamos vivendo hoje e não podem representar a igreja viva do Senhor, que são as pessoas, o povo do Senhor, nosso Deus. Porém, aqui nós vemos que sim, pode haver relação entre os períodos, épocas em que a igreja passou por perseguições, transformações, períodos históricos, porém, elas também apontam para a condição das igrejas no tempo de hoje e da condição das pessoas, as igrejas como ser humano, que é a igreja viva do Senhor, a pessoa, o ser que nós somos diante de Deus, como nós estamos, as condições que nós estamos no mundo. Entenderam? Eu gostaria que, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, porque de fato o nosso tempo neste programa ele não pode se estender muito, mas estamos dispostos a responder as suas perguntas. Quando você entrar em contato comigo através do Facebook, Irmã Etelânia de Cássia, nós teremos alguns momentos para conversar e eu estarei trazendo aí, tirando as suas dúvidas, um vídeo para que você possa realmente também compartilhar com os seus amigos. Então aprendemos que Esmirna, a apresentação da carta de Esmirna, está no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. O elogio à carta de Esmirna está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Aprendemos que não há reprovação para a igreja de Esmirna. Aprendemos que a igreja de Esmirna recebeu um conselho no capítulo 2, versículo 10, e aprendemos também que para esta igreja o Senhor também tem promessas.
Então está no capítulo 2, versículo 11, a promessa para a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra, um suave aroma adocicado. E é possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna era pobre e em riquezas deste mundo, mas ativa no trabalho. Ela sofreu muitas perseguições. Policarpo, que foi consagrado bispo nesta igreja pelo próprio João, sofreu martírio em 168 a.C. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar seus lugares. Os sofrimentos que suportavam levavam os membros de Esmirna para mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo dado em vida e diante da morte era um constante atestado verdade. Onde menos se esperava, muitos perseguidores eram convertidos e alistavam-se no exército de Cristo. O período profético de que a igreja de Esmirna representa é o período de 100 a 313 a.C. Esmirna representa o período que vai desde a morte de João, por volta do ano 100 a.C., até 313 a.C. Na carta está escrito: eis o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Conforme o princípio dia-ano de interpretação profética, estes 10 dias se aplicam ao período de 303 a.C., quando fortes perseguições foram movidas contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano, até 310 a.C., quando Constantino, agora imperador, assina o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e restituindo a posse de seus bens antes confiscados. Nós entendemos que o período da igreja de Esmirna é de 100 a 310 a.C. Este período, que foi dado no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, como eu havia dito, este período de 10 dias é um período profético. Esses 10 dias se aplicam ao período de 303 a.C., quando fortes perseguições foram movidas contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano, até 313 a.C., ou seja, 10 anos se passaram, 303 a 313. Quando Constantino, que agora naquele momento era imperador, assina o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e restituindo a posse de seus bens que fora confiscados. Os bens dos cristãos eram confiscados. A igreja do Senhor sofreu fortes perseguições neste período. E devido a essas perseguições, eles não perderam a sua fé. Você já parou para pensar quantos milhões de cristãos neste momento da história, num presente momento? Por isso que nós usamos este texto de Apocalipse, esse estudo, para falar a respeito de um presente, o presente para a humanidade. Também traz este presente, o presente que nós vivemos. Você já parou para refletir quantas notícias nós temos ouvido na mídia
televisiva e nas próprias redes sociais, através dos vídeos, dos canais de comunicação na internet, sobre a perseguição às igrejas. Você já observou que este período ele está acontecendo neste exato momento? Esta condição da igreja volta a se repetir. Nós precisamos refletir profundamente na situação de cada igreja diante das profecias do Senhor, que são as 7 igrejas da Ásia. Elas constituem as condições em que a igreja do Senhor encontra-se também no período atual. E que nós possamos, quanto igreja do Senhor, casa e morada do Espírito Santo de Deus, refletirmos nos conselhos, nas promessas, nas repreensões, nos elogios, nas reprovações, e na apresentação que Jesus faz, como o Senhor Jesus se apresenta diante dessas igrejas. Porque há uma diferença? Porque há a diferença entre a apresentação de Jesus para a igreja vitoriosa, mas que teve uma reprovação, e a igreja de Esmirna, que, embora sofrendo perseguições, sendo pobre e atribulada, diferentemente da situação da igreja de Éfeso, a palavra não fala que ela era uma igreja pobre. Ela foi elogiada e não recebeu nenhuma reprovação, Esmirna. E é muito importante que nós estejamos sempre meditando nesta palavra. Leia sempre a Bíblia. Tenha em mente de que você não perderá nada ao aplicar-se no estudo do Apocalipse. O Apocalipse caracteriza-se pela mensagem de urgência que este livro traz. Este livro nos revela que o Senhor Jesus breve vem. Ele próprio diz que está chegando. E nós temos urgência para levar esta mensagem para você. Compreendemos que este assunto é muito detalhado e exige muito tempo e dedicação, mas, sobretudo, oração, pedir ao nosso Deus conhecimento, esclarecimento, discernimento, revelação da sua palavra. Porque, como dissemos desde o início, o Apocalipse diz o seguinte: o primeiro capítulo de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, versículo 1, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Observe que Deus deu uma revelação a Jesus Cristo. Deu para mostrar aos seus servos. Qual o objetivo de Deus? Que Jesus Cristo mostrasse esta mensagem aos seus servos. E a mensagem que Jesus Cristo traz tem um detalhe. Ele diz que ela revelará as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Observe que a palavra deixa bem claro que aqueles que são servos do Senhor, neste momento, estão de posse da revelação de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele nunca foi um mistério. Ele estava apenas sendo revelado aos seus servos. E como João era o seu servo, ele é servo do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu esta revelação e enviou para os servos do Senhor na Ásia Menor. Ele enviou este livro para as 7 igrejas, avisando-o através de carta.
tudo o que estava para acontecer brevemente. Mas por que o livro de Apocalipse? Há muito tempo esteve em nossas mãos como um presente de Deus, mas nós tínhamos uma venda nos olhos e não conseguíamos enxergá-lo completamente. Porque este livro é de revelação, mas a profecia está no livro de Daniel a respeito deste livro. O livro que foi selado lá em Daniel era o livro de Apocalipse que seria aberto, e nós estamos aqui de posse da revelação do Senhor nosso Deus e damos glória a Deus porque tem aberto os nossos olhos espiritualmente para compreender a sua palavra. E isto não é um privilégio apenas daqueles que fazem parte da nossa equipe. Muitos servos do Senhor Jesus têm encontrado aí a luz acerca da revelação do Apocalipse. E nós continuaremos orando a Deus para que muitas outras pessoas também possam estar recebendo esta luz. Acompanhando o estudo, nós ficamos mais tranquilos para passar para você o que nós já aprendemos. Porém, é necessário que aqueles que não sabem o que está de fato acontecendo referente a este livro, eles aprendam assim didaticamente, passo a passo, o que representa essas cartas e toda a mensagem, apresentação, elogio, reprovação, conselho, promessa que foram feitas a essas igrejas e possam refletir, ao mesmo tempo, a condição em que se encontram como igreja do Senhor e observar no meio em que vive, na comunidade em que fazem parte, esta comunidade cristã, que aí se autodenomina igreja, que possam refletir a respeito das condições de que a sua comunidade se encontra. E nós estamos aqui para, junto com vocês, aprender cada dia mais. Vamos continuar lendo a Bíblia. Você pode ir já anotando aí o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12 ao versículo 17. Nós estaremos estudando a terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo, na próxima aula. E, se possível, traremos mais alguns detalhes a respeito das outras cartas que já foram lidas, recapitulando, para você compreender mais junto comigo e nós possamos aqui, com muita humildade, auxiliar você de alguma forma. Muito obrigada a você, que Deus te abençoe grandemente. Continue conosco. O programa Palavra do Dia a Dia de hoje fica por aqui e que Deus continue, pela sua misericórdia, nos aperfeiçoando no conhecimento da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Muito obrigada, que Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima.